Olá, Nono, bom dia. Vamos começar nosso sétimo capítulo, capítulo 7. Esse capítulo ele fala sobre o movimento, o corpo em movimento, especialmente a dança, as formas de se expressar através da dança. A gente começa na página 112, a gente vai fazer até a página 116, tá? Vamos começar então, vocês acompanhem a leitura com o livro de vocês. A cultura em movimentos. A dança e o teatro são artes irmãs, são tão próximas que certas culturas não chegam a diferenciá-las. Na imagem ao lado vemos o Kathakali, uma manifestação indiana em que ambas as artes são indissociáveis. Entre coreografias muito elaboradas, textos cantados e improvisos dos atores dançarinos, as histórias dos deuses hindus são contadas de maneira deslumbrante. O teatro e a dança compartilham muitas semelhanças. As mais evidentes são o fato de que os corpos dos artistas estarem em ação e ambas dependerem da presença física dos artistas em público e do público. Outra característica importante é que ambas têm origens ritualísticas e religiosas. Ao longo dos séculos, cada povo e cultura soube transformar seu modo de vida em formas, ritmos e símbolos com seus corpos. Ao dançar esses códigos trazidos pela tradição, o indivíduo sente-se pertencente àquela cultura, partilhando do mesmo imaginário e até mesmo da religião dos seus antepassados. Chamamos de danças étnicas as danças originadas nas tradições de diferentes povos que expressam os valores e o imaginário da cultura em que nasceram. Quem as executa nem sempre o faz com o propósito de produzir uma obra de arte a ser vista por um espectador. Em alguns casos, as pessoas dançam com a prática religiosa, como meio de desenvolver a consciência corporal e a disposição física, ou ainda para estar em contato com outras pessoas. Alguns exemplos de danças étnicas são o flamengo, da Espanha, o Kathakali e o Odissi na Índia, o Butchaebun da Coreia, a dança do ventre do Oriente Médio e o tango da Argentina. Página 113. Com o passar do tempo, a dança tornou-se também uma prática artística, ou seja, passou a ser produzida com a intenção de ser apreciada por um espectador. O balé clássico, a dança moderna e a contemporânea são algumas das formas que se desenvolveram como danças artísticas. Nesses casos, além dos valores de uma cultura, a dança passou a representar elementos como os sentimentos pessoais do artista, questionamentos políticos, narrativas, elementos abstratos, entre outros. Cada uma dessas novas formas desenvolveu seus próprios códigos, técnicas, vertentes e temas. E a gente tem alguns exemplos aqui no final da página. Página 114. Uma dança multiétnica. Existe um estilo de dança que resgata os valores seculares de povos distintos. Ele se inspira especialmente nos saberes da Índia, Ásia Central, Oriente Médio, Norte da África e Espanha. Essa dança também expressa a força e a beleza das mulheres, suas raízes e culturas matriarcais. Trata-se do American Tribal Style Belly Dance, ou ATS, um estilo criado em 1987 pela diretora e dançarina Coronela Neritil Bowman. O grupo praticante dessa dança, o Fat Chance Belly Dance, mistura a dança tradicional étnica com a moderna, assim como o som que embala os movimentos. Nessa modalidade de dança, movimentam-se principalmente os braços e a cabeça. Porém, acima de tudo, esses movimentos devem ser uma expressão que possibilite tanto o contato do dançarino com seu próprio corpo, quanto com o coletivo de forma harmoniosa. Os movimentos são muitas vezes improvisados, sem coreografia pré-determinada, e estimulam as relações entre as dançarinas. Os figurinos são impactantes, com muita cor, adereço e joias. A gente tem um exemplo aqui muito bonito, toda a ornamentação por trás dessa dança, maquiagem, né? Tudo muito expressivo, muito visual também. Vou deixar para vocês a página 115 para vocês fazerem e a 117.
E vamos fazer aqui então a leitura do Nascimento de um Clássico e aí a gente encerra a nossa aula. Então, página de 116. Gente, eu não parei para explicar porque o texto é bem intuitivo, tá bem explicadinho, tá tudo certinho, né? A gente tem muito acesso à dança, a gente consegue perceber tudo que a dança expressa, então por isso a gente vai fazer uma leitura, né? Vai ser mais rápida a nossa aula porque o texto é muito fácil de ser entendido. O Nascimento de um Clássico. Uma importante modalidade de dança passou a se formar na Itália no século XV, o balé. Surgiu como parte dos bailes realizados nas cortes desse país. Pouco tempo depois, o gênero chegou à França, onde atingiu seu auge. O balé clássico possui uma técnica bastante rigorosa. Todos os seus passos partem de 5 posições básicas estruturadas por Pierre Buchan, de 1631 a 1705, no século XVII. Elas garantem estabilidade e dinamismo para os movimentos. Para realizar saltos e piruetas, os bailarinos procuram manter sempre a coluna estável e o pescoço alongado. Apesar de permitir feitos corporais maravilhosos, essa rigidez da técnica e as restrições criativas que ela implica provocam insatisfação de alguns artistas que motivaram a criação da dança moderna do século XX. E, gente, se a gente for pensar bem, o que é a dança, se não a expressão dos nossos sentimentos, do nosso corpo? O balé, ele é um espetáculo bonito de se ver, mas como o próprio texto fala, é algo muito rígido, é muito mecanizado. Então, com isso, veio a dança moderna, né? Para quebrar também com esses paradigmas, com essa rigidez, né? Com essa mecanização da dança. Assim como a arte também, a gente teve, né, uma revolução na arte moderna, veio quebrar com aquela pintura mais clássica, mais superficial, e veio trazer algo mais real, né, para o dia a dia. A dança também foi a mesma coisa. Dentro desse sistema rigoroso de códigos, os dançarinos e coreógrafos do balé clássico contam história. Cirque é o primeiro espetáculo montado na França. Contava as aventuras do herói grego Ulisses. Outros exemplos de balés que contam histórias que são bastante remontados são o Quebra-Nozes, um conto natalino sobre o brinquedo que ganha vida, e o Lago dos Cisnes, sobre uma princesa transformada em ave por um feiticeiro. Então tem outros espetáculos, esses são os mais conhecidos, os mais tradicionais de serem vistos, mas tem vários. O Mágico de Oz também conta história, você pode reproduzir ele, né, no balé. Eu já vi algumas apresentações assim, que é bem interessante. E a comunicação corporal é tão grande que nesses espetáculos de balé clássico, normalmente são só os instrumentos tocando e os bailarinos, e a gente consegue fazer a leitura de toda a história só através das expressões corporais. Então isso aqui é a comunicação, a expressão através do corpo. E eu vou deixar então para vocês, gente, a página 117. Na próxima aula a gente continua com o nosso conteúdo, tá bom? Um beijão, gente, até quarta-feira que vem.